Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto pela Igreja neste 11º domingo do tempo comum. Mateus, capítulo 9, versos 36 até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Belo texto, carregado de uma mensagem que exige de nós um esforço, particularmente para os nossos tempos, para aplicá-lo na vida de nossa igreja. Irmã, irmão, esta palavra exige de nós um esforço de compreensão e, claro, uma avaliação. Porque muita coisa tem sido feita pelos cristãos, pela igreja, e muitas de nossas tarefas e de nossos empreendimentos nem sempre têm dado resultados. Muitas coisas se iniciam de formas empolgadas, apaixonadas, intensas, e depois vão esfriando e a gente não sabe o que fazer com elas. Esse texto possibilita uma boa revisão e avaliação. Se você pegar na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, aqui está no versículo 36, só mais 2 versículos e já entra no capítulo 10. Esta introdução: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta sessão encerra uma sequência intensa de atividades de Jesus no capítulo 8 e no capítulo 9. Ao longo destes 2 capítulos, Jesus realizou uma sequência enorme de milagres e de ensinos fortemente marcados por uma tinta proporcional à reação das pessoas e dos discípulos com relação aos milagres de Jesus. Uma tinta para pôr no coração e na visão dos discípulos uma compreensão mais elevada sobre quem ele é, qual sua identidade. Portanto, encerra o capítulo 9 com as várias curas, ressurreição da filha de um notável, a cura de 2 cegos, do possesso mudo,
e conclui a apresentação de Jesus como Messias. Os judeus fazem uma crítica violenta. Os fariseus veem Jesus expulsar e curar e diz: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Isso no finalzinho do capítulo que antecede o 36. Ora, aqui tem uma força dramática. Aqui situa a atividade de Jesus e, proporcional à sua atividade, a rejeição a Jesus, a recusa a Jesus. Jesus faz uma síntese de todo o trabalho dele, de todo o empenho dele, dizendo: olha, há um cansaço, há um abatimento e a falta de pastores. O evangelista fala: Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Cansaço, abatimento e falta de pastores. Não é esse o problema da igreja hoje? Não é esse o problema de nossas comunidades, paróquias, movimentos e pastorais? Inclusive, dentro das nossas atividades, pessoas cansadas e abatidas trabalhando, pessoas se dedicando muito, empenhando muito, mas cansadas e abatidas. Às vezes a gente tem um sentimento que há um cansaço e um abatimento tanto dentro quanto fora da igreja. E é preciso muita coragem para diagnosticar as causas desse cansaço e desse abatimento. Muito esforço, muito empenho em apresentar propostas, soluções, remédios para isso, mas a gente não alcança a causa do cansaço e do abatimento. Jesus introduz os discípulos na interpretação da realidade, na compreensão da realidade, olhar para a grande seara, para a messe, perceber a grandeza dela, identificar a escassez de operários, trabalhadores são poucos. E depois Jesus pede, depois de olhar horizontalmente para a messe e para os poucos trabalhadores e ainda poucos, cansados e abatidos e desconfiados e inseguros, levantar os olhos para os céus e enxergar o dono da messe. Aqui está o nó. Essa messe tem um dono. Pedi, pois, eleve os olhos, encontrem o dono da messe. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui tem uma questão central. Muitos trabalhadores da colheita, da sua colheita, muitos trabalhadores não foram enviados pelo dono da messe. E há um desgaste enorme, porque há uma crise de envio na igreja. Há uma crise de identidade genuína, uma crise ontológica, não sabemos quem somos, exatamente porque não passamos por uma experiência de pastoreio da parte de Deus, de pastoreio da parte de Jesus para conosco, que cura nossos cansaços, que suaviza nosso abatimento e nos envia. Crise de relação com Ele e crise de envio, é a mesma crise. Aí as recomendações, o remédio. O remédio, portanto, é oração. Está faltando operário na dimensão horizontal da igreja, da pastoral, da diocese, da paróquia, da arquidiocese. Oração. O remédio vai brotar dos joelhos dobrados em oração. Pedi ao dono da messe. E aí o próprio Jesus ajuda a resolver o problema. Chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Olha só,
Então, quer dizer que para ser enviado é preciso ser chamado e é preciso ser empoderado por Jesus. Deu-lhes poder. Quantas pessoas de coração bom, porque assiste a televisão, vê uma matéria na internet e pensa, eu vou fazer alguma coisa. E começa ela mesma a fazer a coisa boa. E quer fazer na igreja, em nome da igreja, em nome da arquidiocese, põe lá nas redes sociais a logomarca da paróquia, da arquidiocese, para dizer que pertence, mas ela faz tudo por conta dela. Deu-lhes poder. Só Jesus capacita, qualifica e envia. Às vezes, ele envia e a gente não sabe que alguém foi enviado em nome dele. Às vezes, ele quer chamar-nos antes de nos enviar e a gente quer ser enviado antes de ser chamado e capacitado. Crise de identidade. Para expulsar espíritos maus e curarem todo tipo de doença. Aí a gente vai para a pastoral e vai para a missão, a gente mesmo se torna um espírito mau e a gente se torna uma enfermidade na messe. Porque ao invés de ser envio de cura, a gente leva mais problema para a messe. Aí o evangelista descreve a lista dos 12 e faz uma recomendação. De novo, Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus representa genuinamente toda a expectativa e anseio apresentado por Deus para resolver os problemas do povo no Antigo Testamento. Ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel significa ele é resposta para Israel e é resposta para todo mundo, a universalidade dele. Mas cuide primeiro da casa de Israel. Nós poderíamos dizer que se a gente passasse um tempo de missão na igreja, indo primeiro às ovelhas perdidas da casa da Igreja Católica, talvez pudéssemos curar muitos cansaços e abatimentos internos em nossa paróquia, em nossa comunidade, em nossas pastorais e movimentos. Um tempo de evangelização da interioridade do ser e da interioridade das comunidades, das pastorais e dos movimentos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai, ressuscitai, purificai, expulsai. De graça recebestes, de graça deveis dar. É graça, minha gente, não é peso, não é cansaço, não é abatimento, é graça. Onde está, ó Cristo, esta graça anunciada por nós? Faz, ó Senhor, que ela seja primeiro experimentada por nós, antes de querermos anunciá-la e ser cura para o mundo e para o cansaço e abatimento para o mundo. Faze-nos, ó Senhor, tocar a fonte de Tua graça e sermos nós mesmos curados de nosso cansaço e de nosso abatimento. Assim seja. A igreja vai florir como o deserto. Um domingo abençoado, antes de ser enviado, antes de ser missionária, permita-se ser chamado, para depois enviado. Curado. Amém.